Boa noite, pessoal. Bom, bora continuar com os tipos de dados, né? E hoje a gente vai falar sobre os tipos complexos, né? A gente pode denominar complexo porque é uma coisa diferente do primitivo, que são os tipos mais simples, são os tipos atômicos, como eu falei para vocês, né? Esses tipos complexos, gente, quando vocês forem estudar um pouco mais a fundo, né, a questão da programação e tal, esses tipos, geralmente, quando vocês forem ver, estudar alguma linguagem, estilo Java, Python, R, JavaScript, enfim, esses tipos eles são denominados objetos, certo? A partir de agora eu vou determinar que esses tipos serão objetos, tudo bem? Vocês vão encontrar na literatura também essa terminologia. Os objetos, gente, vocês têm que entender que eles são tipos estruturados, né? Como é que é um tipo estruturado? Bom, tipo estruturado ou um objeto são locais dentro da memória do computador de vocês, aonde ele pode armazenar diferentes outros valores, certo? Um objeto ele pode armazenar vários valores inteiros, por exemplo. Um objeto ele pode armazenar um valor inteiro, um valor string, um valor double, um valor boolean. Ele pode armazenar outros objetos que, por sua vez, podem armazenar outros objetos, entenderam? Então entendam os objetos como se eles fossem uma caixa, né? Onde você pode armazenar o que você determinar dentro daquele objeto. Tudo bem? Então, conforme a gente vai vendo como é que funciona um objeto, como é que se cria um objeto no Java, por exemplo, vocês vão ver que esses objetos eles são nada mais que ponteiros, ou seja, referências na memória, a qual, se não der tempo, a gente vai passar para uma outra aula, certo? Entendo que o foco aqui primeiro é a criação de objetos, tudo bem? Então, bora criar um objeto, né? Vamos lá. Vocês podem clicar aqui em projetos, né, onde vocês criaram o primeiro projeto Java de vocês e tem a classe teste bem aqui, né? Então a gente vai criar uma outra classe, tudo bem? Eu vou clicar o botão direito aqui, tem a palavra new ou novo, dependendo da linguagem do NetBeans de vocês, e tem o Java Class, certo? Vou clicar em Java Class e ele vai abrir uma janela para mim. Eu vou botar o nome da minha classe Java. Ah, vou dar o nome dessa classe de caixa, né, para ficar mais lúdico a aula de hoje. Então, criei, né, a minha classe caixa, vai aparecer dessa forma para vocês. Eu apaguei os comentários aí, tudo bem? E essa minha classe caixa, ela vai poder ser estruturada da maneira que eu programar ela, né? Claro que seguindo as convenções básicas, né, da linguagem de programação. Então, tudo bem? Então, bora fazer o seguinte. Dentro dessa caixa, eu vou poder guardar um valor inteiro, né? Vou botar um valor. Vou guardar uma string, né, que eu falei na aula passada, é um tipo de objeto especial, tudo bem? Essa string eu posso botar nome, por exemplo. Posso guardar também um valor booleano, vou botar valor B, né? Tudo bem? E o valor inteiro eu vou botar valor I, né? Que seria o valor inteiro, nome, valor booleano. Tudo bem? Certo? Então eu posso fazer dessa maneira bem aqui. Eu não vou mostrar uma estruturação mais complexa desse objeto, dessa classe, né? Justamente porque a gente vai ver isso nas aulas posteriores, certo? Por enquanto, só criem essas três variáveis dentro dessa caixa, né, dentro dessa classe caixa. E como eu falei para vocês, né, já vou explicando de antemão. Essa classe caixa, o que ela vai ser? Ela vai virar um objeto, né, dentro da nossa classe teste. E por sua vez, como eu expliquei para vocês, essa classe caixa ela vai poder guardar três valores aí de tipos diferentes. Como vocês podem subentender, né, esses três valores são um valor inteiro, um valor string e um valor booleano, sendo que cada valor tem o seu nome lá. No caso, né, valor i inteiro, nome vai ser uma string, valor b booleano. Tudo bem? Certo? Então, eu vou salvar, né, essa classe, é só clicar aqui em cima no disquetezinho, né? Ou você pode apertar Ctrl S aqui dentro da classe que ele vai salvar automaticamente, certo? Bom, voltando para minha classe teste, deixa eu apagar isso daqui que é da aula passada. Você vai ter o seu método principal bem aqui, né? E
vai ter a classe teste que é executável. A gente pode digitar várias coisas aqui dentro do método principal para mostrar, né, a saída aí do nosso código. Isso daí, né, vocês já sabem desde a primeira aula aí. Tudo bem? Então, como é que a gente faz para utilizar a nossa classe caixa? Como é que a gente transforma ela no objeto? Como é que a gente utiliza ela dentro do nosso código, né? Bom, como vocês já criaram a classe caixa, dei só uma verificada, uma confirmada, né? Se a classe caixa ela está no mesmo lugar da sua classe teste, tudo bem? Ou seja, as duas vão estar dentro desse pacote ufa.oficina.java que nós criamos na primeira aula, certo? Só verifiquem isso. Caso não esteja no mesmo pacote, ah, a maneira mais fácil é apaguem a classe caixa que vocês criaram, que apareceu fora do pacote, né? Clique no pacote, clique no botão direito, novo, Java Class, e assim vão criando a classe caixa lá, certo? Tudo bem? Bom, então, voltando para a classe teste, temos o nosso método principal aí, que a gente vai começar a digitar o código, e eu vou digitar caixa, né? Caso tenha muita classe, seja um projeto que tenha muitas classes Java aí, e você não se lembra mais ou menos exatamente o nome, você pode digitar só as iniciais e apertar Ctrl espaço, né? Apertando Ctrl espaço, o NetBeans ele vai sugerir para vocês, né, o nome das classes que tiver aí no projeto de vocês, tudo bem? Então, caixa que é o nome da nossa classe, né? E eu vou dar o nome para a nossa variável. Assim como vocês criam uma variável inteira int x, por exemplo, é a mesma coisa. A caixa, deem um nome para ela. Eu vou botar caixa C, certo? Dessa maneira bem aqui, ó. Então, se vocês, assim como a gente cria uma variável int x, a gente está criando um objeto C que é do tipo caixa, né? E esse tipo, por sua vez, como eu falei no início da aula, ela é um tipo complexo, ela é um tipo estruturado que vai guardar vários valores que, por sua vez, né, entendam esse tipo como o nome de objetos, certo? Então, eu tenho o meu objeto C do tipo caixa, certo? E como é que a gente faz para ela começar a existir na memória, né? Para quem não se lembra, eu falei na aula passada que para uma coisa começar a existir na memória, ela precisa ter um valor, né? Precisa ter um new, eu falei da palavra new lá para vocês, né? Então, por exemplo, o int x igual a zero, por exemplo, né? Como a gente aprendeu a criar ele, o que vai acontecer? Vai ter um espaço lá na memória chamado de x, né? E ele vai armazenar o valor zero, né? Dessa forma bem aqui. Com o objeto C, né, do tipo caixa, você não pode digitar caixa C igual a zero, né? Isso daqui vai causar um erro, porque tipos incompatíveis, você não pode dar o valor inteiro para um objeto que o tipo dele é caixa, né? O caixa não é um tipo inteiro. Então, como é que a gente faz isso? Vou apagar aqui a primeira linha, que foi só uma explicação, e esse zero bem aqui, e deixar esse igual. Bom, para você criar o C dentro da memória, você vai utilizar a palavra new, né? Essa palavra, ela eu expliquei o que que ela faz nas aulas de vetores e matrizes, né? Que a gente utilizou também para criar os nossos vetores e as nossas matrizes aí. Mas, né, para evitar a fadiga de vocês de no outro vídeo saber o que é essa palavra new, essa palavrinha, o que que ela faz? Recapitulando, ela vai abrir um espaço na memória lá, né, na memória RAM de vocês, onde está rodando o programa, e ele vai falar para o computador abrir esse espaço que ele vai guardar tudo que tiver dentro do meu objeto C, vai lá para aquele espaço da memória, certo? Então o new ele faz isso, ele abre um novo espaço na memória para aquela variável para que aquela variável possa existir, né? Então a gente põe new e você vai apertar Ctrl espaço, você vai ver que a primeira opção vai ser caixa, né? Ou você simplesmente pode também digitar caixa, né? E botar abrir e fechar parênteses, certo? Abrir e fechar parênteses é muito importante, né? Vocês vão ver que isso daí é um método construtor lá na aula de orientação a objetos, tudo bem? Só entendam, né, o foco principal, entendo que essa parte desse comando, ele cria um espaço na memória, onde vai poder guardar os conteúdos, né, da nossa classe caixa, tudo bem? Bom, a partir daí, gente, a nossa classe caixa, o nosso objeto C, né, do tipo caixa, ele já existe. E a gente já pode entrar, né, naquele espaço da memória e começar a mexer naquelas variáveis.
Como é que a gente entra lá e começa a mexer naquelas variáveis? Bom, você primeiro chama o nome daquela variável, né, que é C, no caso, e você aperta ponto. Quando você apertar ponto, você vai ver que o NetBeans mesmo ele vai sugerir para você, né, as três variáveis que a gente criou lá, né? E você pode escolher essas variáveis e trabalhar elas como se fosse uma variável qualquer. Ó. C.nome é uma variável string, então eu tenho que colocar o quê? Um valor string, né? Posso colocar a coisa bem aqui, certo? Assim também como C.valor b, que era um valor booleano, eu tenho que colocar um valor booleano. Posso colocar false, né? C.valor i, né, como vocês podem inferir aí, ele recebe um valor inteiro, certo? Claro, se você tentar inserir um valor com um tipo diferente do que foi criado lá na classe, ele não vai deixar, ele aceita apenas esses valores aí, né, desses tipos aí. Se eu botar um systemoutprint aqui e botar um c.nome, por exemplo, né, e rodar esse programa, vocês vão ver que o computador ele vai lá, né, naquele objeto, né, naquele espaço lá da memória, e ele vai pegar o que estiver lá dentro, na variável nome, dentro daquele espaço de memória, e ele vai conseguir, né, trazer para mim o valor que eu botei lá. Assim também, se eu botar valor B, vai aparecer falso, se eu botar valor I, vai aparecer 100, certo? Tudo bem? Ah, mas, assim, existe uma coisa muito peculiar, né, que vocês têm que entender dentro desse assunto de tipos estruturados, né? Esses tipos estruturados, gente, eu falei que eles são espaço na memória, eles são estilo caixas, né? Então, o que acontece? Quando eles são espaços na memória, a variável c, para esse nosso exemplo, ele está apontando para aquele espaço lá da memória, né? Se eu criar uma outra variável, sei lá, d, x, enfim, do tipo caixa, eu posso fazer com que essas outras variáveis que eu criar além do c apontar para o mesmo espaço da memória daquela minha primeira variável c, né? E o que que isso vai acarretar? Bom, vocês não estão vendo aqui que no C.nome, C.valor, C.outro valor, eu estou mexendo dentro daquela caixa, né? Eu estou atribuindo valores dentro daquela caixa. Se eu pegar, além do C, o X ou o D que estão apontando para o mesmo lugar da caixa e alterar esses valores através dessa outra variáveis, né? Dessas outras variáveis, se eles estiverem apontando para o mesmo lugar da caixa, eles vão ser alterados também, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Se eu criar uma caixa, é, além do seu criar uma caixa X, né? E eu vou dizer que ela é igual à minha caixa C que eu criei aqui em cima e atribuir valores a ela, certo? Tudo bem? Ó, C, aí atribuir o nome coit, valor false, valor i igual a 100. Eu vou apagar essas duas linhas bem aqui só para ficar mais limpo o código, talvez fique mais entendível para vocês. Qualquer coisa a respeito disso, vocês podem também, né, tirar dúvida comigo, sem problema nenhum. Então, eu criei uma outra caixa CX, desculpa, a qual ela tem o mesmo ponteiro apontando para o lugar que o C foi criado, certo? E eu vou dizer que o x, ó, estou usando o x aqui agora. X ponto, o nome vai passar a ser João, né? Ó, recapitulando, prestem bastante atenção aqui porque é um pouquinho complicado no começo de se entender. Eu criei um caixa C, né, naquele espaço de memória. Eu fui lá naquele espaço de memória, acessei a minha variável nome e eu estou dando o nome de coit, né? Logo depois, eu criei um caixa X, sendo que esse caixa X ele é igual a C, ou seja, ele está apontando para o mesmo lugar da memória que aquela caixa C foi criado, né? Só que eu estou dizendo que o x.nome vai ser igual a João. Tudo bem até aí, certo? Qualquer coisa dê um pause no vídeo, veja um pouco mais devagar. Beleza, depois disso que fiz o x.nome igual a João, eu estou querendo printar
Não o x, mas o c ponto nome, né? Aí vocês pausam o vídeo e eu pergunto a vocês, vai sair o que no resultado? Coit ou vai sair João, né? Eu vou rodar aqui e vocês vão ver que vai sair João, né? Mas Coit, tá o C aqui, ponto nome, que eu botei como Coit. Por que tá saindo João, né? Quando eu printo aqui o resultado. Bom, vocês têm que entender isso, né? Como eu falei, o C, logo quando eu crio ele, ele cria um espaço de memória lá, né? Tá lá o espaço bonitinho. E aqui nessa linha, eu vou, entro nesse espaço e digo que esse nome que está aqui vai ser coit, né? Eu crio uma outra caixa X, né? Outra caixa X. Só que esse X, ele vai ser igual a C. O C é essa caixa aqui na memória que eu falei para vocês, né? Só que quando eu chamo x.nome, eu estou acessando a mesma caixa daquele C, né? Apenas eu estou usando, digamos assim, eu estou usando um nome diferente para a variável C, que é o x no caso, né? E quando eu acesso lá dentro e mudo e seto João, ele vai sobrescrever o coit, né? Que era antigamente do C, né? Então é por isso que quando eu boto print aqui, ele sai João e não coit, certo? Beleza? Tudo bem? Bom, aí chega o outro questionamento, né? Bom, coach, e se eu quisesse ter então duas caixas diferentes, independente uma da outra? Se eu quisesse alterar o nome daqui e não afetasse aqui, né? Eu quero fazer o C ser independente da caixa X, cada caixa é diferente uma da outra. Você pode chegar aqui no caixa X e trocar o C por new caixa, né? Dessa forma, bem aqui, ó. Com isso, né? Se você expandir sua mente, você vai poder inferir que ao invés do caixa X apontar para onde está o caixa C, né? O X ele vai ser criado como um novo espaço de memória além do C, né? O C vai ter o seu espacinho lá na memória, qual eu vou poder entrar lá e acessar os dados normalmente. E o new caixa também que eu utilizei no X, o que, que ele vai fazer, como eu expliquei para vocês, ele vai criar um novo espaço na memória do tipo caixa, né? Para aquela minha variável X. E lá dentro vai ter os valores correspondentes ao X lá, né? Então vão ser caixas independentes. Tanto que se eu fizer dessa maneira e eu rodar novamente o nosso código, você vai ver que eu estou acessando o C.nome. Ele não vai mais aparecer João. Ele vai aparecer o quê? Vai aparecer Coit, né? Ó, porque quando eu altero o nome da minha caixa X, como são independentes, né? Eu estou alterando só aqui. Eu não alterei mais onde estava a coit, né? Então, tomem muito cuidado com isso, com essas jogadas assim que pode aparecer tanto em questão de concurso público, né? Questão de prova também, né? Fiquem atentos para esses tipos estruturados aí. E também, gente, isso daí é uma coisa que para programador, assim, no mercado de trabalho, né, isso daí tem que ser fichinha para vocês, tem que ser comum vocês identificarem isso. Vocês têm que ter domínio dessa jogadinha aí, né, de quando aquela variável estruturada ela está usando o mesmo espaço de memória de uma outra, quando aquela variável estruturada ela está usando um novo espaço de memória apenas dela, né? Então isso, gente, você só vai, digamos assim, pegar bacana quando sentar para programar valendo, quando começar a fazer exercício a respeito disso, quando começar a desenvolver um sistema, né, que trabalhe bastante com esse conceito aí, né? E assim, vocês vão evoluindo dentro da programação, certo? Então, esse daí foi os tipos estruturados, né? Vocês podem tentar criar outras classes aí com outros valores dentro, né? Que vocês vão com certeza ter sucesso aí a partir dos conceitos que eu mostrei aqui, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Valeu!